moderação, falarmos de geotecnia. Então, hoje o nosso foco vai ser falar sobre tecnologias voltadas à geotecnia. Eu gostaria, se for possível, de compreender mais ou menos como que o público de vocês, se vocês puderem usar o chat, se for possível, né? Só dizer a área que vocês trabalham, se porventura fazem uma pós-graduação, dizer rapidamente, por exemplo, o nome, conforme eu vou dizer Caio, sou engenheiro de Minas, trabalho com tecnologias para geotecnia, na Emerald Geomodeling, estou como gerente de negócios. Se vocês puderem colocar no comentário, eu creio que fica interessante, até porque eu conseguirei fazer links durante a nossa palestra, para que fique um direcionamento interessante, fique legal e fique dinâmico. Perfeito? Então, pode usar o chat, fique à vontade de usar o chat para se apresentarem, né? E é interessante que pode até ter um network aí interno, caso algumas outras pessoas também se interessem. Então, fique à vontade de utilizar o chat para nós estabelecermos aqui. Eu vou iniciar compartilhando aqui a minha tela. Deixa eu pegar a apresentação. O André, estudante de Engenharia de Minas. Bacana, André, seja bem-vindo. Bom, deixa eu dar um instante aqui, pessoal, que vou buscar aqui, vou compartilhar a minha tela. Excelente. Vou colocar só em modo de apresentação que fica melhor de visualizar. Ok? Quando vocês estiverem vendo a minha tela, alguém poderia só confirmar se estão vendo em modo de apresentação? Tô vendo aqui, professor. Perfeito, ótimo. E obrigado por todos que estão falando aí. Eu vejo que tem a turma aqui fortemente em Engenharia de Minas, tem a turma do planejamento de curto prazo, legal demais. Aqui o Bruno, né? Bruno Silva, seja bem-vindo. Curto prazo da Vale, o William, engenheiro de Minas, também no S11D, legal. Tem o Arão Antônio, engenheiro de Minas também. O Sidney, seja bem-vindo. Infraestrutura, bacana. Engenheiro de Minas da Mosaic, Juan. Luiz, estudante da UFVJM, legal, tá? Josimar, engenheiro de produção da Ferbasa, legal, da Bahia, né? Muito bom. Tem o pessoal da Jaguar Mine, engenheiro de Minas trainee, a Bruna, bem-vinda, Bruna. Avner, é o engenheiro de Minas sênior na mineração Taboca, já conheço, muito bom, já trabalhei com Avner, excelente profissional. Ayer também já conheço, inclusive o Ayer, ele está como engenheiro de Minas na MGB, muito legal, de geotecnia, então tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Seja bem-vindo. Inclusive o Ayer foi meu aluno na universidade, um excelente profissional, um exímio profissional hoje. Maria Luísa, engenheira de Minas, está na Anaero Brasil, Chavantina, bacana demais, Fastmine, para gerenciamento de frota. Conheço a tecnologia de vocês, muito legal, tá? Pessoal, sensacional aí. Quem ainda não se apresentou, fique à vontade em se apresentar aqui pelo chat, tá bom? O João Paulo, supervisor de mina da Votorantim. O João Pedro, ele está como engenheiro de desmonte, lá em Itabira. Itabira eu já cheguei a trabalhar também, muito legal. O Richardson Patrick, engenheiro de Minas, consultor autônomo. Seja bem-vindo também, todos bem-vindos. Então, eu fiz uma leitura que ainda não colocou, pode ir colocando, e conforme a gente vai andando aqui a nossa palestra, nós vamos falar um pouco mais com vocês. Mas já deu para ver um panorama, estamos com um quórum muito legal, muito interessante aqui, muitos engenheiros de Minas. Bartira Almeida, engenheiro de Minas do Exército. Pô, que legal. Bem-vinda, Bartira. Muito bom. Então, vou me apresentar. Meu nome é Caio Barbosa, sou também engenheiro de Minas, formado pela Escola de Minas de Ouro Preto. Hoje nós vamos ter um fórum falando sobre inovações em geotecnia. Eu vou apresentar a tecnologia da Emerald, uma das tecnologias que nós vamos apresentar hoje é da Emerald, a empresa na qual eu estou atuando como gerente, e também vou apresentar para vocês algumas outras inovações em geotecnia, que são voltadas tanto para mineração quanto para infraestrutura. A nossa agenda, basicamente, a apresentação que nós acabamos de fazer, né? Pedir para vocês se apresentarem no chat para ficar um pouco mais dinâmico e não ficar muito demorado, ao invés de passar o microfone um a um. Então, fique à vontade de usar o chat para se apresentarem também ao final, no meio da palestra. E ao final eu vou ler cada um dos nomes que eu não li inicialmente.
Vamos começar falando do NGI, que é o Instituto Geotécnico da Noruega. Em seguida, vou falar sobre a tecnologia da Emerald Geomodeling, uma tecnologia também de um de nossos parceiros, a ESG Solutions, que possui tecnologias voltadas a monitoramento de microsísmica. E ao final, fiquem à vontade para nós fazermos perguntas e respostas. Vocês vão notar que alguns slides eu vou tentar passá-los um pouco mais rápido, mas se vocês acharem que a gente deve ir um pouco, se quiserem que eu volte aos slides, seria interessante no perguntas e respostas, porque a apresentação acabou que ficou um pouco longa, né? Então eu vou tentar passar os slides um pouco mais, em alguns, vou passar um pouco mais apressadamente. Perfeito? Então vamos começar pelo NGI, o Instituto Geotécnico da Noruega, um dos institutos mais renomados do mundo. Ele fica localizado com sede em Oslo, e tem ainda sede em outros países, como nos Estados Unidos e na Austrália. Então, o NGI, o Instituto Geotécnico, ele é um instituto independente, um centro de pesquisa independente voltado para geociências. Ele foi criado para geotecnia, ou seja, para o desenvolvimento das obras de infraestrutura, de túneis, rodovias, ferrovias na Noruega, mas então, passados alguns anos, a linha de pesquisa se focou não somente na geotecnia, mas também nas geociências de modo geral, entrando na geologia, exploração geológica e demais áreas. Bem, atuando não somente, conforme eu disse, em infraestrutura de rodovias, ferrovias e túneis, que foi onde nasceu, hoje o NGI atua em qualquer tipo de obras de infraestrutura que necessite investigação de subsuperfície, inclusive operações offshore, de plataformas tanto continentais quanto offshore, plataformas marinhas de petróleo, de energia eólica. Então, nós também trabalhando na parte oceanográfica, né? Conforme eu disse, é um centro de pesquisa e consultoria. Muitas pessoas confundem com universidade, porque além de nós oferecermos pesquisa, mestrados e doutorados, mas não tem a parte de graduação, por exemplo, né? É um instituto de pesquisa voltado para geociências, onde é possível de desenvolver pesquisas voltadas a mestrados e doutorados. O NDI tem uma presença mundial e tem uma curiosidade bem interessante. Existem 40 nacionalidades diferentes dentro do NDI, então é quase, em todos os continentes representados, ou seja, quando eu digo 40 nacionalidades, é funcionários que trabalham no NDI de 40 nacionalidades diferentes. Então, isso mostra uma equipe multifacetada, uma presença mundial, não somente de know-how, mas também culturalmente dizendo, né? Conforme eu disse, os escritórios, nós temos a sede, fica em Oslo, mas tem escritórios em Houston, em Boston, em Perth, e mais dois que é em Tromsø, onde que é possível ver a aurora boreal, e em Trondheim. Aqui no Brasil, nós estabelecemos uma representação através da Emerald Geomodeling. Conforme eu vou dizer mais adiante, a Emerald foi um projeto dentro do NDI e hoje se tornou uma empresa independente. Então, nós fomos criados, a Emerald Geomodeling nasceu dentro do NDI e se tornou independente no ano de 2019. Vocês vão entender melhor quando eu for explicar parte de projetos do NDI. Bem, aqui eu vou falar somente de alguns projetos de consultoria. O NDI trabalha com consultoria e também possui as linhas de pesquisa, que são projetos onde um pool de empresas, ou seja, várias empresas, financiam um determinado projeto. No caso de consultoria, eu não vou falar um por um, mas via de regra, consultorias que exigem um alto grau de cientificismo e de respeito mundial. A gente pode ver, por exemplo, aqui no Brasil, nós atuamos juntamente com a investigação do rompimento da barragem de Fundão, uma contratação feita pelo Ministério Público Estadual de Minas Gerais. Workshops já fizemos, inclusive, eu estava em Oslo no mês retrasado, em março, para um workshop orientado para uma mineradora de minério de ferro. Então, essa questão do workshop que o NDI oferece é muito comum, é algo que, inclusive, nós indicamos focado para alguma determinada área. E TRB, para quem é da área de geotecnia, sabe que o TRB é um dos requisitos para o GISTM, que é o padrão global de gerenciamento de barragens e de estruturas de rejeito. Então, o NDI foi o TRB responsável pelas instalações da Norsk Hydro em Paragominas, no Pará, além de auditorias independentes também que nós realizamos. Temos um laboratório de ponta, onde fazemos ensaios que são utilizados
em várias partes do mundo. É interessante que no laboratório do NDI recebe amostras de praticamente, eu não me recordo exatamente quantos países, mas é mais de 100 países que recebem amostras para fazer testes nos laboratórios do NDI. Então, vocês podem ver o respeito que o Instituto Geotécnico da Noruega possui perante a comunidade científica do mundo inteiro. Agora nós vamos falar dos projetos. Bem, vocês viram que nós temos a linha de pesquisas, desculpa, a linha de consultoria. Nós vimos também alguma linha de análise, que é os laboratórios que nós possuímos, análise de mecânica de rochas, compacidade, testes, né? E nós temos também as linhas de pesquisa. O que seriam essas linhas de pesquisa? Eu vou dar um exemplo que eu trouxe, eu acho que eu trouxe 3 exemplos. O projeto MineEye, que é esse que está na tela. Vou apresentar o Dynamine, vou apresentar também o NatRisk e, por fim, eu vou apresentar a Emerald Geomodeling, que era um projeto desse e se tornou uma empresa independente. Bem, o projeto ele tem parceiros, é um pool de empresas, são várias empresas que vão financiar de alguma forma esse projeto, seja com know-how, seja com conhecimento, como, por exemplo, aqui o NGI e a universidade, essa universidade aqui de Leucá, que está junto também nesse pool de empresas e de instituições, seja através, conforme eu disse, de conhecimento, seja através de apoio financeiro. Um exemplo do MindEye, basicamente, é uma visão holística. O que é essa abordagem holística? Que muitos estamos falando hoje em dia, né? Que é uma abordagem de você vislumbrar o todo. A ideia é pegar informações de satélite, as novas missões que forem feitas, pegar essas imagens de satélite, os multiespectrais geofísicos de satélite, juntar essas informações, seja para fazer monitoramento de resíduos, seja para fazer exploração geológica, para dar uma previsibilidade em projetos de greenfield e brownfield, pensando em exploração geológica. Então, tanto numa fase de operação, pensando nessa parte de modelagem, quanto nessa fase já um pouco mais adiante, né? Desculpa, não adiante, um pouco mais no início, que é a parte de greenfield e brownfield de novos projetos de exploração geológica. Então, a ideia aqui é justamente pegar o máximo de informações possíveis, gerando esse big data, gerando os modelos geológicos e aumentar as taxas de sucesso dos targets que são feitos para poder executar furos de sondagem e aí conseguir modelar e encontrar jazidas de forma estratégica. Nós vamos ver que isso foi feito por conta dos minerais críticos que nós temos. Não sei se vocês já ouviram falar de os famosos, né, os minerais críticos da transição energética, os minerais críticos disso e de aquilo. Então, há uma demanda, né, a demanda normalmente ela é financiada pelas empresas, conforme eu mostrei, 13 parceiros de 9 países e 3 locais pilotos, que é na Suécia, na Espanha e na Albânia. São 3 países que foram selecionados. E aqui, conforme eu estava dizendo, como é que é isso, os minerais críticos? Houve um relatório sobre estudos de matérias-primas, levando em conta a disponibilidade, ou seja, a quantidade de conhecimento que nós temos de jazidas, né, com nível de criticidade. E aqui foi montado um gráfico. Por exemplo, se um material ele é muito abundante, mas ele não, você tem muitas reservas dele, mas ele não tem um valor tão alto, você não tem tanto conhecimento. Então ele vai ficar nessa zona azul. O que está nessa zona mais vermelha aqui, ó, você pode ver os elementos terras raras, o nióbio, o magnésio, o cobalto, toda essa galerinha que está aqui nesse quadrante, ou seja, eles são os minerais críticos, né? Seja de transição energética, seja, enfim, do que a humanidade vai necessitar nos próximos anos. Então, isso aqui é uma pesquisa um pouco desatualizada, tá? A pesquisa do ano de 2003, um relatório final que foi feito, inclusive, internamente do NDI, sobre os minerais críticos, não necessariamente da transição. Okay? Então, esse foi o projeto, né? Como o MineEye, esse é o primeiro projeto do NDI. Vale ressaltar, só uma questão muito importante. O NDI, ele possui hoje mais ou menos uns 140 projetos, ou seja, existe 140 equipes, aproximadamente, que estão em 140 projetos diferentes. Se vocês que estão em alguma empresa vislumbrem algum projeto voltado às geociências, geotecnia, que faça sentido,
Então, procure-nos no NDI. Eu, inclusive, represento o NDI através da Emerald Geomodeling, conforme eu disse, né, aqui no Brasil, e que nós podemos fazer também uma linha de pesquisa, seja através de mestrados e doutorados, seja através de pesquisas não divulgadas que muitas empresas desejam também. Agora nós vamos passar para o Dynamine. O Dynamine é um pouco mais adiante. Então, nós tínhamos o MineEye, que ele vê a parte de exploração geológica, pensando mais em coleta de dados de satélite, e o Dynamine já está na operação da mina. Então, a ideia do Dynamine, nós temos também a mesma questão, são 12 parceiros, 7 países e 2 locais pilotos que foram escolhidos para implantar o Dynamine, e a ideia também é um pouco voltar nessa visão holística, visão do todo. É você ter um banco de dados, um Big Data, que vai tomar as decisões, e esse Big Data vai ter desde dados de geologia, processamento de minerais, rejeito, quanto que está a capacidade da sua barragem de rejeito, quanto que está gerando rejeito, a planta de rejeito filtrado, os caminhões da mina, a manutenção, a geologia, o planejamento de mina. Então, a ideia é você ter uma visão de todo, pegar esse Big Data e a inteligência artificial vai tomar decisões. Muitas vezes você vai ter que tomar a decisão de paralisar um ciclone porque a escavadeira de uma determinada frente quebrou e teve que locomover a escavadeira para os caminhões para outra frente, outra escavadeira que estava operando. Então, toda essa visão que o Dynamine possui, até de decisões, desde a barragem de rejeitos, e isso em um ambiente 4.0, quando eu digo 4.0 em tempo real, é a mineração do futuro, né? Então, a ideia é justamente essa, é colocar microsensores, tomadores de decisões ao vivo, modelagens geológicas sendo feitas de forma instantâneas, crigagens sendo feitas de formas instantâneas. Então, vocês podem, quem já trabalhou com crigagem, não sei se tem geólogo aqui, mas engenheiros de Minas, nós também já, pelo menos fizemos a disciplina de geostatística, sabemos que não é algo muito simples fazer estimativa. Então, há uma demanda computacional muito grande para poder realizar essas estimativas. Ou seja, é um projeto, tanto o MineEye quanto o Dynamine, que vocês estão vendo aqui, são projetos que estão em andamento, não são projetos concluídos, correto? O terceiro projeto é o NatRisk, projeto também do NGI. O NatRisk já é um projeto voltado mais à pesquisa. É vamos dizer, uma junção entre o Brasil, a Noruega e a Índia, com o objetivo de ter interface com os setores públicos e os setores públicos, porque é mais voltado a monitoramento de desastres ambientais, desastres naturais. Então, desde voltado mais a ferrovias, a defesa civil, e capacitar os profissionais, seja do Brasil, seja da Índia, através do NatRisk, que é voltado a essa pesquisa e desenvolvimento na área de riscos naturais. Então, a ideia é capacitar profissionais da educação e pesquisadores daqui do Brasil e da Índia. Então, é algo mais voltado a mestrados e doutorados nesse projeto. Perfeito? Agora, então, o NGI eu já concluí. Eu vou passar agora para a Emerald Geomodeling. A Emerald Geomodeling, conforme eu disse, é a empresa na qual eu estou trabalhando, a qual eu represento aqui no Brasil, estou como gerente de negócios. Inclusive, antes de começar essa palestra, falando da Emerald, eu me coloco à disposição, caso vocês vislumbrem que seja interessante fazermos uma apresentação direcionada, porque a apresentação que eu estou fazendo aqui ela é muito generalista, né? Então, podemos fazer uma apresentação direcionada para vocês que são profissionais, que vislumbrem que pode ser interessante a aplicabilidade da tecnologia da Emerald ou qualquer alguma outra juntamente com vocês, perfeito? Então, conforme eu disse, a Emerald Geomodeling é um spin-off do NDI, ela era um projeto, os nossos fundadores foram do NDI, o NDI, inclusive, ele tem algumas ações da Emerald Geomodeling, ele é sócio da Emerald Geomodeling, né, porque foi quem financiou grande parte das pesquisas da Emerald para se tornar uma empresa de presença praticamente em todos os continentes atualmente, né? Então, vamos lá. Hoje o nosso time, ele é um time bem enxuto, estamos falando aí de pouco menos de uma dezena de empresas, de pessoas, né? Mas tem pessoas de várias partes do mundo. Tem eu, que sou do Brasil, o Ashish, que é da Índia, tem o nosso fundador, que é da Áustria,
Eu acho que da Noruega só tem uma pessoa, que é uma das fundadoras, a Guro. O restante é cada um de um país diferente, né? Então é muito legal trabalhar com um time também multifacetado de várias partes do mundo, com culturas diferentes. E isso traz uma qualificação e uma entrega muito legal, né? Também, conforme eu havia dito, nós já aplicamos em todos os continentes, nas Américas, na Europa, na África, na Ásia e na Oceania. Então, já atuamos em 8 países diferentes. A Emerald Geomodeling, ela tem essa aplicação desde o ano de 2009, mas foi no ano de 2019 que se tornou independente do NDI. Bem, então, afinal de contas, do que se trata a nossa tecnologia? Nossa tecnologia se baseia em utilizar dados de levantamento eletromagnético, o AEM, né? Airborne Electromagnetic, é um levantamento eletromagnético transportado por um helicóptero. Aí você deve pensar, poxa, Caio, um helicóptero? Sim, um helicóptero, porque esse equipamento aqui ele possui um diâmetro de 40 metros, é algo muito grande. Vocês podem ver até pela escala, né? O tamanho do helicóptero e o tamanho do equipamento que vocês estão vendo aqui. Ele vai coletar dados de condutividade e resistividade elétrica através do método eletromagnético aéreo, correto? Então, nós fazemos este levantamento e a nossa tecnologia, do que se trata no final das contas? O que nos diferencia de qualquer outra empresa que faz um levantamento geofísico aéreo é o nosso machine learning, a inteligência artificial que vai processar, inverter, tratar os dados e gerar um modelo geológico. O que vale ressaltar aqui? É a combinação de furos de sonda com dados aerogeofísicos, utilizando o machine learning e a inteligência artificial para gerar o modelo geológico. Então, uma pergunta importante: tem que ter o furo de sonda? Sim, tem que ter o furo de sonda. E nós da Emerald Geomodeling, nós não executamos o furo de sonda. Nós executamos o levantamento aerogeofísico. Uma etapa, vamos dizer, uma etapa normal que se possa fazer é levantamento aerogeofísico, alocação dos furos de forma estratégica, machine learning e entrega de um modelo geológico. Nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso, só que antes eu queria falar para vocês de uma forma básica do básico do básico de como que funciona o nosso processo de treinamento do machine learning, das redes neurais e como que funciona as tomadas de decisão através da inteligência artificial, que é algo intimamente ligado um ao outro. Então, aqui nós temos um levantamento aerogeofísico. Vocês podem ver os gradientes aqui da resistividade. E aqui temos 4 furos de sonda. Então, como que funciona? Nós temos um determinante de treinamento que se transforma numa matriz de treinamento. Estes furos são correlacionados através do que nós chamamos de uma matriz de confusão. Pela determinante, ela vai para uma matriz de treinamento. Essa matriz, ela entra numa matriz externa que vai gerar uma predição, uma determinante de predição que vai desenhar onde que está a interface entre um tipo de material e outro. Seja esse material litologia, seja pensando em, por exemplo, NSPT, que estamos pensando já em geotecnia, em capacidade de tipos de materiais. Então, não necessariamente é único e exclusivo para nós entregarmos, pensando em geologia, mas também nós entregamos a geotecnia. Então, aí, Miros, tem essas duas vertentes de geologia, exploração geológica, e geotecnia, que é a modelagem geotécnica. Então, modelagem geológica e modelagem geotécnica, utilizando o machine learning, que é o mesmo procedimento que nós temos. Aqui é só uma visão de nosso. Eu não vou falar software, vou falar algoritmo, tá? Que nós não temos um front-end ainda pronto, mas esperamos que no futuro já tenhamos um software no qual o consumidor final poderá utilizar. Hoje nós trabalhamos por serviço. Aqui é só um exemplo, né? Vocês podem ver um modelo geológico aqui, um filtro de uma determinada litologia, vocês podem ver aquele corpo que foi escolhido uma determinada litologia para filtrar. Hoje, não, conforme eu disse, não temos um front-end pronto, então nós trabalhamos com serviço. A empresa nos entrega os furos de sondagem, nós fazemos levantamento aerogeofísico e entregamos um modelo geológico final. Então, é basicamente dessa forma que nós trabalhamos, certo? Então, vamos lá. Nossa tecnologia, além de ser mais rápida do que os métodos convencionais, ou seja, você economiza tempo, nós temos também
a redução dos furos de sonda. Agora, como que acontece essa redução de furos de sonda? Para que você consiga reduzir os furos de sonda, é preciso realizar a geofísica primeiro, o levantamento aerogeofísico. Com este levantamento, nós vamos gerar um modelo eletromagnético. Com o modelo eletromagnético, eu consigo tomar decisões das áreas onde nós vamos alocar os furos estrategicamente. Então, a ideia é gerar targets de forma estratégica. É isso que nos faz tomar as melhores decisões. Feito isso, nós vamos fazer os furos, interpretá-los e rodar o machine learning. Rodou o machine learning, eu tenho um modelo geológico final. Conforme a campanha de sondagem ela dá prosseguimento, nós vamos atualizar o modelo com outras informações de sondagem, mas sem precisar de fazer, obviamente, não vai precisar de fazer um outro levantamento aerogeofísico. Utiliza-se o mesmo, só que com mais informações de sondagem, e este modelo geológico vai servir de tomada de decisão para alocar novamente os furos de sondagem de forma estratégica. Então, isso fica um ciclo até nós termos um modelo adequado. Perfeito? Então, isso aqui é mais ou menos uma entrega, que no canto superior esquerdo nós temos somente o levantamento geofísico, não sabemos a interface entre um material e outro, e no canto inferior direito nós temos aqui as litologias. Você pode ver as litologias separadas, aqui eu já consigo fazer uma cubagem. Né? A entrega pode ser feita através de sólidos, como vocês podem ver na tela, pode ser feita através de blocos, modelos de blocos estimados. Então, isso depende de cada um dos clientes. Vamos falar de redução de incerteza. Como que funciona isso? Aqui nós temos um levantamento aerogeofísico. E aqui, deixa eu pegar um laser point, ver se está fácil. Ok. Aqui nós não sabemos onde que está a interface entre um material e outro. Se ele está nessa parte superior ou se ele está nessa parte inferior. Então, há uma incerteza de, por exemplo, aqui, de aproximadamente uns 80 metros de incerteza. Eu não sei onde que está a interface entre esse material e este. Mas, com essa informação, eu já consigo alocar o furo de forma estratégica. Eu sei que eu preciso de cerca de alguns furos aqui para reduzir essa incerteza e eu vou rodar um machine learning. Ou seja, eu aloquei o furo de forma estratégica e consegui reduzir a incerteza. Então, aqui neste gráfico mostrando, nessa imagem mostrando no canto superior direito, nós temos 3 furos de sonda, rodou o machine learning e a incerteza que era de 80 metros, vocês podem ver que ela está bem menor. Estamos falando aí de 4, 5 metros de incerteza. Então, isso também é algo muito plausível e muito positivo de nós termos. Este é um exemplo já voltando à geotecnia. Falamos de geologia, agora um exemplo de geotecnia. Aqui nós temos um modelo de resistividade, foi feito um levantamento aerogeofísico e geramos esse modelo de resistividade, certo? Nós não sabemos onde estão as interfaces dos materiais, mas já dá para ver algum tipo de gradiente aqui, uma área na qual vai precisar de realizar alguma sondagem. Então, foi feita as sondagens, vocês podem ver as sondagens aqui, gerado um primeiro topo rochoso e colocado as incertezas, ou seja, estimativa superior e estimativa inferior, com as incertezas, o grau de incerteza que nós tivemos ali. Com isso, nós conseguimos entregar um modelo final geotécnico com as compacidades das rochas nos determinados locais. Com isso daqui em mãos, um engenheiro geotécnico, um gerente, um diretor, ele consegue tomar melhores decisões de onde fazer um traçado de ferrovia, rodovia, onde passar um túnel ou não, sabendo o tipo de material, tipo rochoso. E assim você toma as melhores decisões do seu projeto, economizando tempo, economizando o recurso que é a investigação geotécnica, né, que é o mais importante que nós temos aqui, né? Então, pensando em oportunidades, algumas limitações da tecnologia, pensando no levantamento aerogeofísico. Nós podemos voar em qualquer lugar, né? Desde terrenos íngremes, florestas densas, terrenos com neve, áreas alagadas, áreas privadas, e tem algumas limitações, mas não quer dizer que seja impossível. Por exemplo, linhas de energia e estradas. Se no local onde for fazer o levantamento aerogeofísico tiver linhas de energia, terá que fazer mais linhas de voo, vamos dizer, maiores levantamentos com espaçamentos menores, para que você consiga ter uma eficiência e garantia de coleta de dados eficiente. Então, assim, tem limitação, mas a gente consegue contorná-los. Somente em questões de áreas habitadas que não é possível de fazer os voos baixos. Então,
Infelizmente, em área habitada, nós não podemos fazer esses voos, né? Mas todas as outras condições contornáveis. Estamos quase no final aqui da Emerald. Resumidamente, a tecnologia ela reduz furo de sonda, gera amostragem-alvo, conseguimos estimar e reduzir a incerteza através das amostragens-alvo, utilizando o machine learning, gerando um modelo geológico. É isso que nós oferecemos, um modelo geológico ou um modelo geotécnico. Muita gente pergunta, e aí, Caio, mas e o drone? Né? Deveria fazer isso com o drone, isso é o futuro. Sim, estamos com um projeto de fazer com drone futuramente. A expectativa aí, acredito que ano que vem, né? Teve que ser, iria ser no final desse ano ainda, mas acreditamos que no ano que vem, lá no meados do ano que vem, no meio para o final do ano que vem, a gente já tem o projeto do drone funcionando aqui no Brasil, no mundo e no Brasil. Vocês podem ver aqui um comparativo, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui é o equipamento que nós temos hoje, tem 40 metros de diâmetro. Nós temos que reduzir para 7 metros e garantir o levantamento com a mesma qualidade. Esse aqui é o drone, vocês estão vendo, um drone quase do tamanho de um helicóptero, né? Mas para garantir a eficiência. Esse drone que vai içar o loop, que é o nome desse equipamento, para fazer o levantamento aerogeofísico. Perfeito? Já aplicamos aí em diversas empresas, na Vale aqui no Brasil, First Quantum no Panamá, Fortescue na Austrália, atuamos em tudo que necessita de investigação de subsuperfície, nós conseguimos atuar nessa frente. E é isso, aqui é a Emerald, ok? Emerald Geomodeling, e eu vou passar para nossa última apresentação, a ESG Solutions, também voltado para inovações, mas nessa parte de monitoramento sísmico, de microsísmica. A ESG foi uma empresa que eu conheci em alguns dos congressos que a gente estava, um parceiro que me ajuda a divulgar a Emerald Geomodeling, eu ajudo a divulgar a empresa dele, então sempre que tem esse espaço de troca, a gente consegue fazer essas trocas de conhecimento, esse networking. Então aproveitei a oportunidade para trazer também a solução da ESG. Muita gente, quando fala ESG, vocês vão lembrar daquele Environmental, Social and Governmental, né? Só que não quer dizer que não tem nada a ver, não. Tem a ver. Nós queremos seguimos essa política, né? A ESG segue essa política, mas ESG, neste caso, significa Engineering Seismology Group, ou seja, grupo de engenharia de sísmicas, né? Vamos pensar numa tradução aí mais ou menos para o português. Perfeito? A ESG é uma empresa canadense que está chegando no Brasil agora, né? Está chegando no Brasil, vamos dizer, aí, nos últimos 2, 3 meses. A ideia é fazer monitoramento de microsísmica. Então, é uma empresa que já atuou na América Latina, inclusive no Peru e na Colômbia, aqui no México também, e a sede da empresa fica no Canadá. É uma empresa de 1993, tem mais de 30 anos de experiência em monitoramento de microsísmica e já atuou aí, conforme eu disse, em várias empresas, inclusive algumas mais conhecidas, a Minsur, que fica no Peru. Não é a Minsur da Taboca, que até o Avni está aqui, né? Mas a Minsur, que as operações do Peru, operações subterrâneas, e a Vale, que é uma empresa, são empresas mais conhecidas que a gente tem. Bem, o que a ESG faz, no final das contas? A ESG tem dois produtos principais. Um que é a fibra ótica, monitoramento por fibra ótica, e um outro produto que é o monitoramento por geofone. Um pouco mais adiante nós vamos entender qual que é a vantagem de um e as desvantagens do outro, vantagens e desvantagens de cada um. Mas o que diferencia, novamente, a ESG de outras tecnologias é o fato dela ter uma integração de todas essas informações, o processamento de dados e as tomadas de decisão que são feitas de forma de uma inteligência artificial. Além disso, a ESG oferece ainda um pacote de serviço de interpretação humana, ou seja, existe 24 horas por dia, 7 dias por semana, pessoas analisando os dados hora a hora, de tempo a tempo, seja de geofone, de microsísmica, de várias empresas que são contratadas pelo mundo inteiro. Então, além da própria inteligência artificial gerar os eventos que acontecem de alguma sísmica fora do normal, nós temos ainda esta rede de monitoramento humano, ou seja, pessoas verificando os dados se realmente aqueles dados eles estão saindo do escopo da normalidade, né?
Então, por que que isso é importante? Porque engloba tudo. Você pode aplicar desde taludes de minas a céu aberto, escavações subterrâneas, questão de emergências, a integração de risco, gerenciamento de risco. Então, isso é muito importante para que nós tenhamos também as diretrizes de, por exemplo, um padrão internacional de gerenciamento de barragens, que é o GISTM, né? Aqui nós temos um exemplo bem interessante. Aqui nós temos uma escavação subterrânea e cada um desses pontinhos em roxo que vocês estão vendo é algum evento sísmico que aconteceu relevante. Uma das perguntas que vem é, por exemplo, eu coloco lá uma fibra ótica ou um geofone e vem um caminhão e passa e vai gerar um microsismo naquele local. Sim, vai gerar um microsismo, vai apontar no gráfico, só que nós temos um tratamento de dados, o próprio software que faz o tratamento de dados, utilizando também o aprendizado de máquina e a inteligência artificial para tomar as decisões, para saber se realmente é um sismo relevante. Como que acontece isso? Nós vamos pegar os dados históricos, treinar esses dados históricos, e se porventura o caminhão passar, ele vai entender que é um sismo devido à presença daquele caminhão. Mas, se passa um caminhão, ou se um desmonte acontece, algum evento que está previsto de acontecer, e aquele sismo não é o equivalente à normalidade que que aconteceu no passado, então vai abrir um semáforo amarelo ali, vai abrir uma lanterninha vermelha, amarelo, vermelho, falar, ó, cuidado, porque nesta área pode ocorrer alguma instabilidade. Então, por mais que tenha os sismos, porque os sismos são normais numa operação de mina, mas se esses sismos são fora da normalidade, aí teremos que tomar as decisões para, seja evacuar uma área, uma decisão de não somente evacuar, mas talvez até paralisar totalmente as operações, né? Além das escavações subterrâneas, que são a maioria dos clientes da ISG, para vocês terem uma ideia, eu acredito que a ISG tem cerca de 150 clientes, onde desses 150, uns 110 a 120 é de mina subterrânea. Então a mina subterrânea tem esse cuidado a mais. E a ideia é trazer esse know-how de mina subterrânea para para as minas a céu aberto, para barragens, para empilhamentos drenados, que é justamente a proposta de desenvolvimento de negócios aqui no Brasil e mostrar essa tecnologia, o quanto ela pode ser aplicada, seja em taludes de mina, em barragens, em empilhamentos drenados e demais estruturas geotécnicas que necessitem de monitoramento, né? Como que funciona? É uma fibra ótica. Nós temos aqui um exemplo aqui da fibra ótica e aqui o exemplo do geofone. A fibra ótica ela precisa estar instalada no local, ou seja, se eu tenho um empilhamento drenado, onde nós vamos subindo os bancos desse empilhamento, né? A cada banco nós podemos fazer um delineamento com a fibra ótica. Esse delineamento vai para uma unidade que vai interpretar esses dados. Essa unidade tem que estar próxima ao empilhamento drenado, como se fosse uma pequena casa com energia elétrica, e a partir disso ele consegue fazer toda a transmissão diretamente para a sala de controle, seja através de repetidoras, unidades, aí depende da topografia do local, de algumas questões. Mas o fato é, próximo do monitoramento tem que ter energia e próximo do monitoramento da fibra tem que ter essa energia. Isso é válido também para o geofone. Então a fibra ela tem que ser instalada em loco. Agora o geofone você não precisa, por exemplo, numa área que já esteja rompida, uma área que já tenha ocorrido um rompimento, que está em risco de rompimento, já pode ser interessante a instalação do geofone, porque o geofone você não precisa fazer uma furação dentro do maciço para poder instalar ou colocar a fibra ótica lá, correto? Então, essas são as vantagens e desvantagens. A vantagem da fibra é que, quando ocorre um sismo, você sabe exatamente onde que aconteceu esse sismo. No geofone, você não sabe, porque o geofone ele vai te dar um direcionamento, ele vai te dizer, o sismo aconteceu nesta direção, não sei quantos metros. Então, ele vai te dar uma nuvem de pontos de onde que pode ter ocorrido esse sismo. Essa é a desvantagem do geofone, mas a vantagem é que você não precisa acessar a área. A vantagem da fibra ótica, você sabe exatamente onde que foi o sismo, e mais você vai ter que acessar e instalar no local. Então, tem esses pormenores, né? Aqui nós temos a fibra ótica, um exemplo que, conforme eu disse.
Essa parte em azul é onde não aconteceu o sismo, né? E aqui vocês podem ver que teve alguma zona anômala, ou seja, estava com esses sismos normais que acontecem, do nada apareceu um outro tipo de sismo aqui. Ou seja, a fibra apontou que nesta região aconteceu algum evento de sismos fora da normalidade, porque os sismos vão acontecer, eles vão ter, mas neste local, ele estava fora da normalidade. Assim, é possível de tomar as decisões, de fazer as investigações corretas e verificar as tomadas de decisões mais eficientes para a segurança. Então, essa é a entrega, uma das entregas principais da ESG Solutions. Ok? Então, como que funciona? Conforme eu disse, né? Existe um modelo de negócios onde você pode alugar o equipamento, por exemplo, uma descaracterização de barragens. Você aluga o equipamento e não precisa comprá-lo. Aluga durante uma descaracterização, normalmente acontece em 1 ano, 2 anos. Então, às vezes faz mais sentido alugar o equipamento do que comprar o equipamento pela empresa mineradora. Temos também o modelo de negócio de compra do equipamento. Você pode comprar também a nossa consultoria 24 horas por dia, que é o suporte 24 horas. Isso é bem interessante, bem legal também. O processamento de dados, o software, isso é imprescindível. Então, nós entregamos o processamento de dados também. É, então, esse é o nosso modelo de negócios da ESG Solutions. E, no mais, pessoal, acho que eu fui até rápido demais, né? No mais, assim, eu agradeço. E eu vou abrir aqui para perguntas. Eu vou só ler se mais alguém escreveu aqui os nomes no chat. Aqui estão os meus contatos. Atualmente eu sou gerente na Emerald Geomodeling. Me adicione no LinkedIn, fique à vontade de me chamar lá. Se pesquisar Caio UFOP, vocês vão me encontrar facilmente. E deixa eu dar uma olhada aqui, se mais alguém aqui falou, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no time, só para eu terminar de ler o restante. Pessoal, acho que eu parei no. Voltando aos vencimentos, eu já li. A Bartira, eu falei da Bartira, acho que mais ninguém falou, não. Ok. Perfeito, pessoal. Eu vou abrir para perguntas. Obrigado, Danilo. Obrigado aí. Fiquem à vontade em fazer perguntas, estou aqui à disposição. Não somente perguntas, mas também observações. Falem, fiquem à vontade em usar a palavra. Perfeito? Vamos lá, vocês estão muito tímidos, hein, gente? Ô, Caio, Fala, meu cara, tudo bom? É o Avner? beleza, cara? Tudo Poxa, mais, ótimo. mais uma palestra maravilhosa. Muito obrigado aí, viu? Compartilhar conhecimento, compartilhar sua experiência aí. Muito bom. Agradeço demais. Já escutei algumas, né? E surgiu uma dúvida, Caio. Aquele equipamento, ele tem uma altura mínima que poderia sobrevoar uma área? Por quê? Aqui na Taboca estamos localizados, né? Na região amazônica. E aqui as copas das árvores têm a altura média de 60 a 70 metros. Uhum. E aí estamos com umas novas áreas, né, a ser mapeadas e estão em mata fechada, né? Então, assim, teria algum mínimo altura? Já teve estudos, casos aí na região amazônica que você poderia compartilhar com a gente? No mais, muito Legal. obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Então, a sua pergunta é em relação a Emerald Geomodeling. A altura, deixa eu ver se tem um slide aqui legal que a gente possa mostrar. A altura que o equipamento pode realizar o sobrevoo aqui, né? Sim, existe uma altura mínima. Ou seja, vou dizer um range de alturas, né? O Sim. ideal é que essa altura seja na casa de 30 metros, 20 metros, ou seja, o equipamento fica 20 metros do chão até 100 metros do chão. Então, você disse uma copa de árvore de 90, né? É plenamente É, possível. é 50 a 70 metros, É, aproximadamente. então, dá vamos dizer assim, entre aspas, uma Ainda gordura ali, teria, né? né? Sim, Você tem uma legal. gordura de Uhum. uns 30 metros ali ainda que você pode sobrevoar acima da copa da árvore, né? E Então, a, é possível sim. sim, densidade alta aqui, né, de árvores, né, de mata. Sim, É, cara. A outra pergunta que você fez é se nós já fizemos levantamento na Amazônia. Nós da Emerald Geomodeling, não, nós nunca fizemos. Entretanto, essa empresa parceira aqui, que é a Skytem, eles já perfeito. fizeram vários levantamentos no Pará, principalmente região do Pará, né?
Amazonas eu não sei dizer, mas no Pará eles fizeram vários projetos lá, com ótimos resultados, inclusive, né? Então eles têm bastante levantamento já feito aqui no Brasil, no Pará, mas não fomos nós que interpretamos os dados. Ou seja, a gente Per- viu cases de artigos publicados através desse levantamento, né? Então, Perfeito. é possível, né? É possível de fazer. Ok, Caio. Muito obrigado aí, viu, cara, pela explanação mais uma vez. Parabéns aí. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, Avni. Mais alguém, pessoal? Fique à vontade. Vocês estão calados demais, né? Vou chamar aqui então o professor. Alguém chamou ele? Não, né? Não sei se alguém tinha dito. Professor Ô, Caio, Leandro. Sim. Danilo, beleza? Oi, Danilo, tudo bem, meu caro? Beleza, eu cheguei um pouco atrasado aí, mas deu para compreender bastante sua palestra. Só queria um pouco da explanação sua sobre os desafios em relação da geotecnia voltado para descomissionamento de barragens, né? Ainda é um tema muito novo, embora já praticado, mas de suma relevância aí para a gente. A sua opinião, por favor. Legal, Danilo. Obrigado pela pergunta. Só tirar uma dúvida. Você atua na área? Você está em alguma empresa? Não sei se você colocou o nome aqui também, né? Quem chegou atrasado, fica à Então, vontade de se apresentar no chat lá também. Sim, pode usar a palavra. é, eu já sou da mineração há 19 anos, no minério de Legal, ferro, bauxita e ouro, legal. propriamente dito aí na operação e infraestrutura de mina. Mas Uhum. recentemente eu assumi um desafio no descomissionamento de barragens na área da Vale aqui, Complexo Vargem Grande. Por Ah, isso que eu legal. estou te fazendo essa pergunta, porque é uma área nova que eu estou me desenvolvendo, mas com muita oportunidade aí de melhoria e crescimento. Legal demais, Danilo. Nós estamos para entregar um projeto. Eu não posso falar a empresa, porque é confidencial, né? A Emerald Geomodel está entregando um projeto agora, acho que nesse mês de junho ainda, em relação à descaracterização de barragens, não só o descomissionamento, né? É uma barragem que está com risco alto, né? Inclusive, é uma barragem, eu posso falar que é do quadrilátero ferrífero, então tem um risco muito alto. Nós fizemos um estudo geotécnico de zonas de percolação, um estudo voltado a, a quais são os tipos de capacidade de material, com isso, para tomar as melhores decisões para você descaracterizar a barragem. Então, estou falando aqui pela Emerald, né? Nós entregamos isso também, voltado a barragens, seja de empilhamento por rejeito ou jusante ou montante. Nós entregamos isso. Falando pela ESG, uma questão bem interessante que é necessária é justamente o trabalho que eles fazem de monitoramento por microsísmica. Com este monitoramento, por microcíclica, ao realizar uma descaracterização, você confere à estrutura maior segurança, garantia de que se algum sismo acontecer fora da normalidade, as decisões são tomadas de forma rápida, tempo real, porque as interpretações que se dá no software do ESG são de tempo real também. Então, um desafio que eu vejo, agora você me perguntou, eu falei das duas tecnologias, temos também no NDI, agora falando do NDI, entregamos consultorias especializadas, seja na parte de descaracterização, conforme eu disse, várias que nós já fizemos aqui no Brasil, através do Ministério Público e também através da Vale, né? E consultorias autônomas para várias barragens da Vale nós já fizemos aqui no Brasil. E falando dos desafios que eu vejo, né? Eu acho que um dos grandes desafios que nós temos, eu vou colocar dois assim, é o desafio relação com comunidade, que é algo muito complexo, porque muitas vezes a comunidade não possui a compreensão técnica do que realmente está acontecendo e, infelizmente, nós temos hoje um emaranhado de informações, sejam elas verdadeiras ou não, né? Umas verdadeiras, outras não. E muitas vezes as pessoas vão na crença de alguma coisa. Então, essa relação com comunidade, e principalmente nesse tema de barragens, nós temos os inúmeros especialistas de Facebook, especialistas de Instagram, que complica a vida de um geotécnico sério que quer realizar um trabalho sustentável, de descaracterizar a barragem, mostrar que é eficiente, que traz a segurança para a comunidade, para o meio ambiente. Então, esse eu vejo como o primeiro, a relação com a comunidade. Um segundo desafio que eu vejo
e principalmente você dizendo da Vale, né, pensando em descaracterização de barragens, é você coletar informação. Então, para coletar informação, e eu acho isso muito legal da parte da Vale, é o cuidado que ela tem com a segurança. E esse cuidado acaba sendo exacerbadamente alto, muito alto. Vou dar um exemplo. Quando eu visitei a barragem, onde é que eu fui? Acho que foi na barragem de Barão de Cocais, B2P, B2, barragem B2 de Barão. Eu estava vendo uma estrutura que eles estavam fazendo lá, além de ter caminhões semi-autônomos, não tripulados, fazendo a descaracterização de barragens, tinha que fazer algum monitoramento. Para isso, eles fizeram 3 pilares gigantes, porque não poderia acessar a barragem, pois estava insegura, e esse acesso estava sendo feito por helicóptero, ou seja, viu um helicóptero, viu um empregado para fazer uma coleta de dados lá na barragem, ele descia do helicóptero, fazia a coleta e ia embora. Então, olha que loucura. Então, eles fizeram três pilares gigantes para poder fazer essa coleta de dados, né? Então, assim, existem formas mais eficientes também, mas a Vale preza por essa segurança. Até por demais. Então, o seu desafio que eu vejo, a garantia de segurança, né? Comunidade primeiro, garantia de segurança, você colocar tecnologias a seu favor para fazer monitoramentos. Conforme eu apresentei aqui ao final, tem a ISG, tem também o NDI, que nós temos o satélite INSA para fazer monitoramentos de estruturas maiores, né? Nós temos a microsísmica, que pega pequenos detalhes, que é o caso do ISG, e tem o monitoramento INSA, que pega essas estruturas geotécnicas um pouco maiores, né? Pensando em taludes maiores, como é o exemplo de barragem. Então, assim, Danilo, fica à vontade de me chamar. Acho que vou deixar até meu contato na tela aqui e me chamar para fazer uma apresentação direcionada para a equipe técnica de vocês. Está aqui o meu e-mail, está aqui também o meu LinkedIn. Me adicione lá no LinkedIn para a gente fazer esse network, né? Então, eu vejo que os desafios são esses, né? Isso na minha visão. Então, eu desejo muita sorte para você, muito profissionalismo, porque realmente é um desafio muito, muito difícil. Mas é o difícil que nos move também, né, meu cara? Mas é isso, não sei se eu respondi. Perfeito? Beleza, muito obrigado, certinho, viu? Obrigadão. Ô, Danilo, disponha, muito obrigado. Tem até um cara da Angola aqui, ó, um dando Matheus. Seja bem-vindo, meu cara. Excelente, tá? Engenheiro de Minas. Eu tenho até um amigo da Angola, o João Paulino Chimuco. João Paulino Chimuco, eu tive a oportunidade de estudar com ele, né? Ele é angolano também. Muito bacana, seja bem-vindo. Mais alguém? Fique à vontade, vocês estão um pouco calados aí, mas estou aqui à disposição, tá bom? Se ninguém mais desejar fazer uso da palavra, eu vou proceder para passar a palavra para o professor Leandro. Ô, meu caro Caio, temos 37, bateu 37 pessoas na palestra, superou Legal, aí as expectativas. Obrigadão aí, cara, pela disponibilidade. E, pessoal, aproveita a oportunidade aí, cara. Quem tiver mais perguntas aí, manda pro Caio. Se alguém aí, por acaso, aí surgir uma dúvida depois, pode me mandar, que eu depois encaminho para ele. Aí vocês ficam à perfeito. vontade aí. No Eu queria mais, só meu pedir, caro, eu queria só pedir uma questão, se for possível, tá, pessoal? Assim, claro. eu queria aproveitar uma oportunidade, eu queria publicar no LinkedIn, eu queria tirar um print aqui do, do Teams, né? Quem quiser abrir, e quem puder, primeiro, quem puder e quem quiser abrir a câmera, iria me ajudar bastante para mostrar o rosto de vocês. Eu quero fazer uma publicação no LinkedIn falando da palestra, agradecendo. Então, fique à vontade em abrir a câmera de vocês, quem puder, tá, pessoal? Só quem puder aí, só para a gente tirar uma foto, um print, né? Vamos dizer assim. Deixa eu ver se eu consigo colocar naquele modo ali de modo juntos. Deixa eu ver se tem como colocar aqui, ó. Aí fica legal. Colocar até um talude de mina. Deixa eu ver aqui se Hum. dá para fazer aqui. Um talude aí, ó. Todo mundo no talude. Perfeito? Ó, o Rubens até. Ô, Rubens, tudo bom, meu cara? Está Tudo ali. jóia? Ótimo. Vou tirar um print aqui então, pessoal. Mais alguém quer abrir a câmera? Não, né? Já vou mandar um print aqui. Aí.
Mais um aí. Vou mandar o print. Bom. Pessoal, muitíssimo obrigado, tá? Tirei o print, vou deixar até salvo aqui também no chat. Agradeço mais uma vez, professor, e a todos que estiveram presentes. Fico à disposição. Um grande abraço para vocês. Grande satisfação de estar aqui. E tenha uma ótima terça-feira, uma ótima semana para todos. Valeu, Caio. Abração, cara. A gente vai falando aí. Valeu. Falou. Abração. Valeu, cara. Falou. Nossa, cara. Tchau, tchau.